Olá, vamos aqui falar um pouquinho sobre estadiamento, estágio de doença, quais os exames que devem ser feitos, porque é uma dúvida relativamente recorrente no consultório, por que eu faço tal exame, se minha prima que teve o mesmo tumor não fez, por que eu vou fazer se minha tia não fez, ou por que eu não vou fazer se meu parente lá, ou amigo que teve o mesmo tumor, fez. Isso depende do estágio da doença, de como a doença está evoluída em você. Então, alguns vão fazer mais exames, outros vão fazer menos exames. Isso não tem um padrão, não é pela doença, não é todo tumor de mama vai ser esses exames, todo tumor de cólon vão ser esses exames, não é assim. Então, vamos exemplificar isso melhor. Um tumor de mama no estágio inicial, você pode fazer raio-x, ultrassom, a depender do tamanho da mama, você vai ou de como a mama está, o mastologista pode pedir uma ressonância para algumas mulheres, para outras não. No estágio 1 a gente normalmente não pede cintilografia óssea, mas no 2 e 3 normalmente sim. Quando você tem disponibilidade nos estágios 4, você pede um PET, nos estágios iniciais não. Então isso depende muito da característica da sua doença em si. É importante entender que a doença de uma pessoa não é igual à doença de outra pessoa, quase nunca. E é aí que está a diferença no tratamento e na avaliação de cada paciente. Entender o doente como um todo e entender a doença nos seus pormenores. Um tumor de mama não é igual ao outro, um tumor de cólon não é igual ao outro, um tumor de fígado não é igual ao outro. Normalmente, outra confusão que tem com essas questões de estadiamento é quando o paciente lê a própria biópsia e vem lá escrito que é grau 1, 2, 3. Isso não é o estadiamento que a gente está falando, isso não é estágio da doença na grande maioria das vezes. O estágio da doença é um comemorativo, um conjunto de exames, como a gente falou, ou tomografia, PET, cintilografia e tal, exame físico, medida do tumor, etc. Em algumas patologias associado ou não a este grau aí que vem na biópsia. Grau 1, 2, 3 ou pouco diferenciado, moderadamente diferenciado e tal. Então nem sempre não, quase nunca a biópsia lê só a biópsia, o que veio lá da patologia, você tem uma noção completa da doença. Isso é também um erro comum na maioria dos leigos e pacientes, de achar que na biópsia tem todas as características que a gente precisa para tratar. Muitas vezes a gente precisa de outras coisas, a gente precisa de exames, de ressonância, tomografia, avaliação do tumor, exame físico do paciente, uma complementação da anatopatológica, como a gente falou aquele dia, de imunohistoquímica, avaliação genética. Então, hoje, oncologia, cada doente tem suas particularidades. E para definir o tratamento, não é só olhar a biópsia e tratar, ou dizer, câncer de mama trata dessa forma, câncer de pulmão é dessa e cólon é dessa. Cada dia tem mais subtipos, subclassificações de cada patologia, de como tratar. Para vocês terem uma ideia, para a gente concluir, o tumor de próstata hoje tem estágios tão iniciais que a gente não trata, a gente só acompanha. Isso passa por estágios posteriores em que a gente opera ou faz radioterapia, depois estágios em que a gente faz cirurgia com radioterapia, depois estágios com cirurgia, radioterapia e hormônio, estágios mais avançados que é só hormônio, ou rádio com hormônio, hormônio por 6 meses, ou hormônio por 3 anos, ou hormônio por tempo indefinido, terapias hormonais. Quando falo hormônio, terapias hormonais, bloqueadores hormonais, agonistas, etc. Então, até chegar em tumores que saíram da próstata e foram para os ossos, deram metástase, etc., que são outras drogas que a gente vai usar, até depois, talvez um dia, usar a quimioterapia para a próstata. Então, cada doença tem seus pormenores, seus detalhes para ser feito o tratamento. Então, a mensagem que fica é não compare nunca a sua doença com a de outro que você
conhecer, ou seu parente mais próximo, ou um amigo e tal, porque não são doenças iguais. Cada paciente tem suas particularidades e cada particularidade é tratada de uma forma. Grande abraço.